Bom, quando a gente fala do iFood, e aí eu fui conversar com eles e venho acompanhando tudo que posso com relação à evolução deste segmento. O iFood hoje ele está presente, eu espero que ele me corrija e que esse número seja melhor, em mais de 5 dezenas de cidades brasileiras, prestando um serviço que, neste momento, ele não é só importante para o consumidor ficar seguro em casa, como também para o entregador. Mas, mais do que isso, é feito uma inclusão digital com relação aos pequenos negócios, restaurantes, bares, padarias, que ficaram fechados e que nem tinham delivery, por exemplo. Eles fizeram uma inclusão destes negócios dentro da plataforma, dando a mim e a você mais opção de comida saudável, um verdadeiro menu de possibilidades que está dentro do iFood. E, desde o Marketplace, nós gostaríamos de recebê-lo aqui para ouvir o que está acontecendo. E, quando eles nos disse sim, eu pedi um palestrante amigo que fizesse a mediação, porque eu gostaria muito de receber alguém da operação e da logística, e, quando ele disse sim, eu disse, ai, que coisa boa. Então, é sobre isso que nós vamos conversar agora, neste momento, ok? Tá certo? Ai, obrigada. Tu viu que dá problema de logística com fichinhas também? Dentro do que a gente tem, seja bem-vindo. É um prazer te receber e conversar contigo. A palavra está com você. Tá joia. Obrigado, Vivi. Obrigado pelo convite. Na verdade, a gente fica super feliz aqui de fazer parte e poder compartilhar um pouco de tudo que a gente vem fazendo. E sim, né, são muito mais do que 5 dezenas de cidades. O iFood hoje é presente em 1.000 cidades. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Acho que o primeiro ponto aqui para a gente começar, né, acho que é reconhecer o momento que a gente está passando, uma pandemia, e acho que é legal contar rapidamente aqui algumas das iniciativas que o iFood vem tomando. E primeira coisa, né, a questão de equilíbrio e segurança do nosso ecossistema. Sem dúvida, nesse momento, o que mais interessa para a gente é a segurança de todos. A gente, obviamente, trata qualquer questão de volume de pedidos como uma consequência de tudo isso, e a gente, por ser esse marketplace, a gente tem que equilibrar bem todas essas pontas. Então, o restaurante, que como você citou bem, tem muitos restaurantes acessando a plataforma, né, e vendo nela a oportunidade de alavancar suas vendas num período tão difícil como esse, o cliente, que vê ali a oportunidade, né, de receber a comida em casa, e o entregador, que também servindo aí a população, prestando um papel fundamental aí de responsabilidade social. O iFood, obviamente, né, assumindo também essa responsabilidade junto para servir a população. Aqui, contando rapidamente, né, a gente já repassou aqui, fez investimentos de mais de 7 milhões de reais em relação aos entregadores. A gente já criou 2 fundos, né, um primeiro fundo que saiu no dia 14 de março, para um fundo solidário para quem precisa ficar em quarentena. A gente já criou outro fundo para proteger grupos de riscos. A gente já distribuiu mais de 50 mil kits em álcool em gel, enfim, são uma série de iniciativas aí que a gente vem fazendo. Do lado do restaurante, a gente também já fez um plano aqui, um outro fundo de assistência de 50 milhões de reais, e a gente vem distribuindo, fazendo doações de alimentos em parceria aí com a ONG Ação Cidadania. Então, a gente reconhece que ainda há muito por fazer, existe uma longa estrada aí à frente, mas a gente também, obviamente, entende aqui que num período de 30 dias, 45 dias, foi uma mudança bem radical aí que a gente fez, um redirecionamento em toda a operação, visando esse novo contexto, né? Bom, então agora abrindo espaço aqui para falar um pouquinho sobre a nossa história do iFood. O iFood, ele nasce como um marketplace, né? Então, obviamente, ele conecta aí o restaurante às pessoas. Ele traz, como se ele digitalizasse todos os cardápios. Ele traz uma série de opções, de ofertas, onde as pessoas podem entrar ali, encontrar o que comer e fazer o seu pedido. E com o tempo isso foi se tornando cada vez mais conveniente. No início, a gente até brinca aqui que tudo era pizza, né? O normal do delivery era você pedir uma pizza no domingo à noite pelo telefone.
e, obviamente, a presença do iFood aí, depois de alguns anos, vem mudando bastante esse contexto, esse cenário, principalmente no Brasil. O iFood, então, foi uma empresa jovem ainda, foi fundada em 2011, a gente ainda não tem nem 10 anos de operação, completa ano que vem, e o iFood, ele recebeu depois ali, já no início de 2013, o aporte da Movile. A Movile é a maior empresa de mobile content, né, na América Latina, e foi muito legal porque a Movile trouxe um senso aqui de modelo de gestão e de cultura, que isso é muito presente no iFood, né? Então a gente faz parte de todo esse ecossistema, e aí você consegue ver nesse gráfico algumas das empresas aí que passaram a ser incorporados pelo iFood ao longo do tempo. Indo um pouquinho mais adiante, a gente tem um propósito muito forte, que é revolucionar o universo da alimentação. O nosso propósito é fazer isso por uma vida mais prática e prazerosa. A gente quer, de fato, tornar a vida das pessoas melhores, né, em todas as esferas. A gente está falando aqui dos entregadores, dos restaurantes, dos usuários que podem contar com o iFood e das próprias pessoas aí que colaboram com o iFood. Acho que é importante, quando a gente vai falar de logística, aqui no caso do iFood, explicar, às vezes, um modelo, as duas diferenças de modelos de negócio, porque isso gera confusão depois para entendimento. Um primeiro modelo é o do qual o iFood nasceu, é o modelo de marketplace, ou seja, você conecta restaurantes de um lado e clientes do outro, mas nesse modelo, a gestão das entregas em si é feita diretamente pelo restaurante, ou seja, ele possui uma frota própria e ele mesmo coordena ali o despacho dos pedidos até o usuário final, até o cliente. Quando a gente fala do modelo de negócio de logística, significa que, além da gente fazer a intermediação do pedido e enviar esse pedido para o restaurante, a gente também administra o envio do entregador, que depois ele vai levar essa comida até o cliente final. Então, é uma outra dinâmica de negócio, e esse modelo é um modelo que vem crescendo fortemente aí, sobretudo no último 1 ano e meio, quase 2 anos. É um modelo que, assim, a gente percebe até que os restaurantes, muitos restaurantes nem estariam operando delivery se não tivesse essa opção de modelo de negócio, né? Então aqui eu estou trazendo números de pedidos ainda de novembro, foi o último número que a gente tornou público aí em relação a pedidos. A gente, em novembro de 2019, a gente fechou com 26 milhões e 600 mil pedidos no mês, e a logística fazendo parte disso, né, chegando a 25% de participação desses pedidos, com 6 milhões e 700 mil. Com o tempo, obviamente, esses números cresceram, mas assim que a gente puder, a gente divulga aí os novos resultados. Aqui, falando um pouco agora das cidades que a gente comentou no início, quando a gente pensa no iFood como um todo, a gente opera em mais de 1.000 cidades no Brasil, né? E quando a gente pensa onde esse modelo de logística está presente, são quase 200 cidades. É um modelo onde, então, a gente faz a administração aí de toda essa frota, de toda essa intermediação logística. Quais são os desafios, né, quando a gente fala de entrega de comida? A gente brinca aqui que um pedido, ele quase parece que nasce atrasado, porque as pessoas, naturalmente, elas pedem a comida no momento em que elas já estão com fome, né? Dificilmente a pessoa se programa para isso. A gente tem percebido, inclusive, um aumento de pedidos agendados, as pessoas começando a se organizar com a plataforma ali para pedirem, mas a grande maioria dos pedidos ainda é feita sob demanda, né, no momento quente em que ela sente a fome. E um grande desafio operacional é que você tem que lidar com curvas de pico, né? Então, você tem um pico, naturalmente, no almoço e um pico no horário do jantar, né? As pessoas tendem a concentrar os seus pedidos nesses horários. E isso traz, em termos de logística, um desafio operacional enorme, né? Porque você precisa gerenciar esse balanço entre os pedidos que estão entrando, entre a frota que você tem disponível e até a dispersão deles geográfica aí ao longo da cidade. Então, tudo isso vai tornando esse trabalho mais complexo. Hoje, a gente conta aí com 170 mil entregadores e entregadoras aí, né, parceiros, que fazem parte aí dessa rede, dessa malha toda logística, e a grande forma que a gente se conecta com todos eles é através do aplicativo do entregador, né? Então, o aplicativo do entregador, ele traz ali um mapa de calor, ou seja,
ele mostra quais são as zonas quentes em que ele pode esperar que tenha mais pedido. A gente tem um chat onde o próprio entregador pode interagir com o cliente quando ele já está em rota, né, para o cliente. Isso torna a vida deles mais fácil também, assim como a do cliente, melhora a experiência. A gente tem no próprio aplicativo uma plataforma onde ele vê todo o extrato, ele consegue entender os ganhos dele, as rotas que foram executadas, e a gente também tem um programa aí de benefícios, né, com esses entregadores, então eles podem ali se valer de outros benefícios, como, por exemplo, acesso a uma rede de saúde conveniada. Então, ele, por ser um entregador parceiro aí da plataforma, ele passa a ter esse tipo de benefício. Aqui, explicando então um pouco a jornada de um pedido, né, e o desafio disso na prática, imagina que uma vez que um pedido foi criado, né, por um cliente, ele realizou o pedido na plataforma, a gente tem um período muito curto ali para fazer a otimização dessa alocação, ou seja, qual que é o melhor entregador para levar aquele pedido naquele momento. E aí uma oferta é feita a esse entregador, ele tem o direito de aceitar ou rejeitar. Uma vez que ele aceita esse pedido, ele se desloca, né, até o restaurante para fazer a coleta desse pedido. No momento que o cliente fez o pedido, ao mesmo tempo que a gente estava ali tentando alocar um entregador, o restaurante já recebeu esse pedido e ele já está preparando o prato, sabendo que o entregador vai passar dali a 10, 15 minutos que seja. E aí, finalmente, tem uma rota até o cliente final, onde isso faz parte de toda essa jornada de um pedido. Hoje, o tempo médio que a gente acaba fazendo essa entrega é em torno de 27 minutos, 26, às vezes 28. Claro que esse número varia por região, por horário, a logística, né, sempre tem essa situação, né, a dispersão dos números costuma ser maior. Então, aqui é um tempo médio só para a gente ter uma referência. Então, esse é o desafio da jornada. Você percebe que qualquer decisão ou qualquer correção que a gente precisar fazer em cima de um pedido, a gente tem, às vezes, um tempo de 5, não mais do que 10 minutos, para tomar alguma decisão e garantir essa experiência de todas essas pontas. Então, isso por si só já torna o processo bem dinâmico e bem desafiador. Aqui eu coloquei um exemplo aí só para ilustrar um pouco de como é o pico de pedidos na cidade de São Paulo, né? Então, a gente está aqui, esse horário é, por exemplo, madrugada ainda, são 5 ou 6 da manhã, você percebe poucos pedidos aí de café da manhã, mas a gente daqui a pouco vai chegar aí perto da hora do almoço e você vai perceber onde está a região vermelha, porque tem uma quantidade de pedidos muito grande e a gente começa a ver uma dispersão geográfica muito grande. Então, aí é literalmente o horário de almoço. Você imagina que você tem, em média, 27, 28 minutos para entregar um pedido, você tem uma dispersão geográfica enorme, então você tem que ficar casando todo esse balanceamento da frota com os clientes e os restaurantes. Então isso, e além dos picos, né, que a gente falou dessas demandas. Então isso faz parte do nosso dia a dia e é o que a gente acaba respirando um pouco dos desafios. Aqui, contando agora um pouco das evoluções aí, né, que a gente foi tendo ao longo do tempo, desde que o iFood opera essa logística, a gente hoje faz uso de inteligência artificial, né, para previsão do tempo. Como que isso na prática se aplica ao cliente, né? Então, aquele tempo que ele olha no aplicativo e ele vê uma promessa de um pedido que é entregue, administrado ali da entrega pelo iFood, você vê que aquela promessa entre 30 e 40 minutos que ele enxerga ali, existe um modelo fazendo esse cálculo por trás, né? Um modelo de machine learning, né? Enfim, de inteligência artificial, que ele está tendo como input ali, como entrada nesse modelo, várias informações. Então, qual é a saturação daquela cidade, né? A gente fala daquela região, qual é a distância que eu tenho para percorrer, enfim, qual é a previsão de entrada de pedidos nos próximos 30 minutos. Então, com base nessa série de informações, a gente consegue prever um pouco desse tempo. Hoje é uma qualidade muito melhor, a dispersão dessa previsão ela é muito menor, e o que é interessante também é uma redução, né, dessa previsão. Então, muitas vezes, esses tempos eles eram folgados por uma ineficiência na capacidade de prever quanto tempo isso vai levar. E aí, com o tempo, a própria estabilidade da operação, ou seja... 5 minutos. Exato. A própria estabilidade da operação faz com que tudo isso seja muito mais previsível e a operação seja rápida. Então, essa experiência melhora bastante.
Um outro exemplo aqui, que acaba acontecendo muito hoje, né, no mercado de entregas de comida, é você fazer o agrupamento de pedidos. Então, cada vez mais a gente tenta tornar mais eficiente a rota dos entregadores. Então, ele, ao invés de levar só um pedido, ele passa a levar 2, 3 pedidos ao mesmo tempo. Isso favorece a eficiência do sistema inteiro. Campinas é um caso aí para a gente, onde a gente já tem 57% dos pedidos da cidade, onde as rotas são feitas com mais de um pedido. A gente tem outros produtos de logística, onde, por exemplo, um restaurante que não é necessariamente da logística, ele opera no marketplace, mas naquele dia ele teve falta de entregador, ele pode chamar um entregador parceiro e solicitar aqui no sistema dele, ou eventualmente ele pode até ampliar a área de entrega dele utilizando esse nosso serviço. Então, esses são alguns dos exemplos do produto. E aí, só para fechar, falando aqui de modais de entrega, né? Então, a gente tem aqui alguns diferentes modais que são utilizados. Então, é bicicleta, é moto, às vezes até a pé, patinete. Isso facilita muito a entrega no dia a dia. A gente também teve uma inovação que a gente criou o iFood Box. Isso tem melhorado bastante aquela intermediação entre entregador e cliente na hora de realizar a entrega do pedido. E aí você vê aí algumas das várias empresas parceiras que já utilizam o iFood Box. E por fim, a gente também criou aqui um iFood Hub. Isso aqui é um shopping de Campinas, onde você vê ali uma espécie de container, né, onde a gente faz toda a parte de intermediação desse pedido. Então, alguém foi lá, pegou esse pedido, levou até esse iFood Hub e dali é feito o despacho para o entregador. Isso torna o tempo do entregador muito mais eficiente, que não precisa entrar no shopping para ir lá, pegar o pedido e etc. Então, isso também são alguns exemplos de inovação do que a gente vem fazendo. Acho que era isso, assim, no geral. Essa é um pouco dessa visão geral aí do que a gente vem fazendo no iFood e os desafios. Muito obrigada, Roberto. Roberto, nós temos pergunta, tá? Já Legal. Eu tenho umas minhas aqui, mas eu vou começar com o do público e vou começar com a do Caio. Tá? O Caio não disse de onde ele é. A pergunta dele é assim: Roberto, a entrega de alimentos se tornou essencial durante a crise. Houve aumento, você percebeu uma mudança muito grande em regiões, por exemplo, da cidade de São Paulo, que não pediam, por exemplo, o café da manhã? Essa mudança do comportamento do usuário, se vocês perceberam isso nesse período? Sem dúvida, a gente tem uma certa mudança aí. Eu acho que alguns movimentos que a gente percebe, né? Um registro maior de entregadores que querem atuar na plataforma. Então, muito forte, né, esse aumento de registros de novos entregadores. A gente percebe aumento de registros de restaurantes que até então não operavam delivery, agora querem entrar na plataforma, e também no comportamento do usuário, sem dúvida. A gente percebe um aumento de frequência na compra desse usuário, e aí ele coloca até a questão do café da manhã. De fato, as mudanças de ocasião em si, elas não foram tão significativas quanto os outros movimentos que eu citei, mas você vê, sim, um aumento leve ali em ocasiões como café da manhã e por aí vai. Mas o forte aumento acabam sendo nesses dois horários, né? Almoço e jantar, que é o mais natural, o momento em que as pessoas mais acabam utilizando a plataforma. E em termos de regiões, o iFood já tem, né, uma abrangência bem ampla, então em todas as cidades a gente vê um movimento muito parecido, né, as pessoas realmente se apoiando aí no delivery para facilitar esse dia a dia durante esse período aí de pandemia que a grande maioria está em casa. Né? É uma comodidade, né? A pergunta do Rogério: o que vocês fizeram para garantir a segurança dos entregadores? Houve algum tipo de treinamento para eles, né, no sentido, olha, antes você entregava assim, agora entrega desse jeito. Funcionário dos restaurantes para poder, né, fazer isso, até a chegada da comida no consumidor. Como é que vocês trabalharam esta cadeia para que o consumidor, inclusive, tenha a segurança de que aquele alimento, a entrar na casa dele, está seguro? Perfeito. Acho que foram várias medidas, vou citar aqui algumas delas.
Do lado do entregador, né, que nem eu citei ali logo no primeiro slide, a gente fez um investimento muito forte na distribuição de produtos de álcool em gel e máscara, então eles acabam recebendo um kit. Esse kit também vem com um folheto, né, trazendo as orientações. Eles também recebem essas orientações pelo aplicativo, então isso é para já tornar, a gente já distribuiu aí para dar uma dimensão 50 mil kits em diversas cidades do Brasil, e a gente espera agora em maio distribuir mais 110 mil kits. É um desafio enorme essa operação para você não gerar aglomeração, para você ter a disponibilidade do produto de álcool em gel e máscara, enfim. Essa foi um exemplo das medidas. Uma outra foi o desenvolvimento no produto da entrega sem o contato. Então, o cliente passa a ter a opção de receber o pedido e, a partir do momento que ele coloca ali que é sem o contato, ele acaba protegendo tanto o entregador quanto o próprio cliente. Então, essa foi uma outra medida. Do lado do restaurante, desculpa, ainda no entregador, né, acabei não citando, a gente também fez uma parceria a nível nacional com uma empresa que chama Avos. Isso dá acesso a uma rede de saúde conveniada, porque a gente sabe que o sistema público vai estar sobrecarregado nesse período. Então a gente fez um plano de saúde onde pelos próximos 90 dias, né, eles têm acesso com desconto, né, nessas consultas todas, mas ele não paga nenhuma mensalidade, nenhuma adesão. Isso é subsidiado 100% pelo iFood. Enfim, então essas foram algumas das medidas para facilitar e proteger a vida dos entregadores. Do lado dos restaurantes, né, a gente também fez um fundo de 50 milhões de reais, onde a gente vem melhorando o capital de giro para que eles possam tomar as medidas dentro dos estabelecimentos. A gente fez redução, né, inclusive de comissões, onde a gente abre mão aí de receita para ele poder também ter mais margem em cada pedido. E a gente também, hoje, quando o restaurante ele começa a operar na plataforma, ele começa abrindo um checklist, onde a gente relembra ali todos os cuidados de lavar as mãos, de usar as máscaras, enfim, uma série de cuidados que ele passa por esse checklist, uma vez que ele está check ali, né, que ele checou tudo, aí de fato ele fica online e começa a receber pedidos na plataforma. Então foram alguns dos cuidados ali, além de, obviamente, muita comunicação, orientação em todos os nossos canais. Então essas foram algumas das medidas aí que a gente tomou nesse período. Bacana. Mais uma pergunta do Fábio. Roberto, a pandemia vai alterar a sazonalidade das entregas, pois uma das tendências são novos horários de refeição, o que reforça o modelo logístico. Este é um caminho que o iFood entende, por exemplo, enquanto não voltar o período escolar, né, para as crianças, essa casa ela funciona em outro ritmo. Que ações vocês estão fazendo para suportar essa possível demanda, por exemplo, até que as escolas aí retomem e as crianças comecem a voltar para a escola? Perfeito. Hoje, a nossa operação, ela tem uma certa flexibilidade, né? A gente tem capacidade aí de suportar 20%, 30% de aumento de demanda sem comprometer, né, esse serviço. Então, o iFood, naturalmente, como já tem um histórico de crescimento, toda a nossa estrutura ela já é pensada para ser escalável. Então, hoje a gente percebe que o iFood, tanto em termos de engenharia, de logística, oferta de restaurantes e por aí vai, toda essa plataforma, todo esse ecossistema, ele é bem pensado para lidar com esse aumento de demanda. Então, sem dúvida, né, existe um novo comportamento aí das pessoas recorrerem muito ao delivery, e o iFood hoje é bem preparado para isso. A dinâmica em si da logística, ela não tem mudado tanto para a gente no sentido de os horários de pico seguem sendo os mesmos horários de pico. O que talvez mude um pouco é que esses picos estão ainda mais agressivos, né? Ou seja, eles estão ainda maiores em termos de volume de pedidos, o que, claro, traz sim um desafio operacional, mas já dentro o que já era um pouco parte do nosso dia a dia. Bacana. Roberto, muito obrigada mesmo por ter vindo. É prazer te receber aqui. Espero ter a oportunidade de aprender um pouco mais com você em outros eventos nossos. Muito obrigada, boa tarde. Obrigado, Vivi, boa tarde, obrigado. Tchau, Um tchau. abraço.